Primeiro eu quero agradecer o nosso grande amigo, professor Peter, morador lá do Jardim Catarina, meu amigo. Nós estamos agora voltando ao nosso podcast, Pode Pra Tudo. Ficamos um tempo parado aí devido a algumas questões aí que eu estava resolvendo, questão de saúde, enfim, profissional. E voltando ao nosso podcast em alta, o nosso professor, esse cara aí, cara, é assim, ó. Eu anotei essa porra aqui porque, meu irmão, é muita coisa que esse cara tem para falar pra gente aqui. Ele é professor, ele é auxiliar de raio-x, baterista, escritor, radialista, enfim. Pô, esse cara é pica, pica da galáxia. Então é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, tem uma história de vida espetacular. É um cara que tem todo o meu respeito, sem rasgação de seda. É um cara que eu admiro muito pela determinação que esse cara tem na vida dele. Deficiente visual, um cara ativo, um cara que dá muito orgulho a muita gente, né? Devido, assim, eu falo, muita gente reclama de muita coisa, entendeu? E não sabe como esse cara ele consegue passar por vários obstáculos, né? Não sei se eu teria essa capacidade, também eu não vou criticar as pessoas que de repente não têm essa capacidade, mas assim, pela sua dificuldade, né? Porque você, até onde eu sei, você nasceu enxergando, não é isso? E depois você vai explicar melhor como é que você teve essa deficiência visual aí. Mas, enfim, eu vou deixar um pouquinho o nosso amigo, o professor Peter, falar. Algumas pessoas o conhecem na época da política como professor Peter Segueta. Hoje ele não está mais envolvido na política, né? Hoje ele está dando a aula dele, é professor de história. E é um cara que eu tenho certeza que a história de vida que esse cara tem vai ensinar muita gente a agradecer ao Papai do Céu a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Que é uma superação, é uma coisa espetacular que esse cara aí, a vida dele tem e que pode ensinar muita gente que está do outro lado aí reclamando de tudo e não sabe realmente a dificuldade que é. Acho que todos os deficientes, né? Mas hoje vamos falar sobre o professor Peter, que é deficiente visual. Depois eu quero trazer outras pessoas aqui também, né? Para poder passar um pouquinho da história de cada um. E é isso aí. Quero falar um pouquinho agora aí, deixar o nosso amigo largar o aço aí, o nosso professor Peter. Fala, meu irmão. Boa noite, obrigado, Maciel. Obrigado mesmo, é uma honra estar aqui hoje. É o primeiro podcast meu da minha vida, É o sabia? primeiro, cara? É o primeiro. Já fui entrevistado na Rádio CBN, já fui entrevistado na Rádio Globo, já fui entrevistado no Pânico, em São Paulo, na época o Pânico era na rádio, já fui entrevistado na rádio, deixa eu lembrar aqui, tinha uma rádio AM, esqueci o nome, Continental, alguma coisa assim. Mas podcast é o primeiro. Tem várias coisas minhas na internet, muitas coisas relacionadas à minha banda, tem várias coisas relacionadas à minha vida, às coisas que eu fiz, aos meus livros que eu escrevi, mas podcast mesmo é o primeiro. Então, é uma honra para mim. Muito obrigado. Bom, meu nome é Peter mesmo, sou deficiente visual, sou professor. Isso aí que falou foi o meu, é o É meu o seu celular, é telefone? o meu Mas, cara, telefone. vamos lá, antes que você comece aí a falar um pouco de você, me É, explica aí como é que você consegue, cara, o Isso daqui, telefone. cara, é o seguinte, as pessoas perguntam como que eu consigo mexer em telefone, como que eu consigo mexer em notebook, como que eu escrevo, já que eu sou escritor, como Isso. que eu dou aula, já Sim. que eu sou professor. Hoje, os recursos informatizados, eles estão muito modernizados, muito avançados, estão muito desenvolvidos, sabe? Eu mexo, o celular, Hum, qualquer celular do sistema Android, certo. tem essa voz, se Certo. chama Talkback. Eu vou colocar aqui até Bota aí, bota aí. Eu ó, tô vendo tá essa porra rápido, tocando direto aí, cara. 7h54 da noite. tá rápido, Claro. Desbloquear. Fora mas eu da vou lista. colocar mais devagar porque eu tô acostumado rápido, né? Pra quem não Não, calma aí, enxerga, tá muito rápido, cara. tá, deixa eu te botar lento. Velocidade da fala, 75%. Ó, Velocidade agora da tá fala, lento, ó. 68%. Como é que ele Tela funciona? inicial. Botão. Fora da lista. Eu vou passando o Foto dedo, app eu corro o launcher. dedo aqui na tela. App TikTok tem Então ele 3 vai notificações. descendo a lista de Tela tudo que tem aqui, inicial ó. 2 de Ó, 3. ó. Desconhecido. O app Uber tem 2 Uber, notificações. tem duas notificações do Uber, ó. 365 score. Hello you. Hello, you.
Hello, o app YouTube tem notificação. YouTube, Facebook. ele tá falando. Tocar duas Quando vezes falar o para que eu ativar. quiser, Tocar. ó, WhatsApp. WhatsApp. Aí eu dou 2 Tocar toques em duas qualquer vezes lugar da para tela. ativar. Ó, ó. WhatsApp. Entrou no meu Leandro WhatsApp. Pina, Ó, 5h46 da Leandro tarde. Pina, Tecnologia social Tecnologia integral. Social Integral, Leandro Primo. Leandro Atom. Primo. Aí eu só Tocar duas clicar vezes aqui e para começo. abrir. É porque eu ligo pra você e de imediato você atende, Ele cara. Eu fala fico na hora. bolado com isso, Quando pô. você me liga, ele fala, Maciel, ligação em curso. Aí diz, Maciel, já sei que é você. Quando eu atendo, eu já falo, fala Maciel. A pessoa, pô, como é que o cara sabe que sou eu? Porque ela não enxerga. Porra, não é, cara? Mas o celular que fala. Porra, mas... Tá pensando que eu tô Não, vendo sei. É, mas transmissão de pensamento? é. E o computador é a mesma coisa. O computador eu digito, eu conheço o teclado, eu digito, e o computador ele fala tudo que eu digito e fala tudo que tá na tela para mim. Certo. Eu não vejo. Ele só não descreve, é figura, imagem. Certo. O Facebook já está bem avançado hoje em dia. O Facebook descreve algumas coisas da foto, assim, por exemplo, pessoa ao ar livre, com instrumento, com criança, com bebê. O Facebook ainda tem isso, né? Certo. Agora, fora o Facebook, qualquer coisa de imagem, de foto, eu não tenho acesso. Agora, texto, eu mexo em tudo, ele lê tudo para mim. É assim que eu digito meus livros, Seus monto livros. minhas aulas, monto meus planejamentos. É assim que eu faço tudo. Mexo no YouTube, ouço documentários, leio livro, é assim que eu leio. Eu leio pelo menos um livro por mês. É mesmo? Eu baixo um livro Certo. e acho o livro na internet, baixo e abro e boto para ler para mim, boto o fone no ouvido em casa e fico lendo. É assim que eu leio. Mas fala aí um pouquinho de você. Pois Professor é. Peter, aí tá nós paramos aqui falando da sua qualificação, enfim. Sou deficiente visual. Sim, Eu sou deficiente visual há muitos anos, há mais de 20 anos. Mais de uns 24, 25 anos. certo. Eu fiquei sem enxergar muito cedo. Eu fiquei sem enxergar. Eu era militar. Você era militar, cara? Eu era fuzileiro naval. Fuzileiro naval. Entrei pro corpo de fuzileiro naval com 17 anos, ia fazer 18. Passei no concurso e 5.800. Eu lembro que tinha 5.800 candidatos na época e tinha 360 vagas para a primeira turma, que era 360 vagas, 3 companhias, né? 3 companhias com 120. Certo. 2 pelotões de 60, né? Então dava 360 no total. 120, 120, 120. Desses 360 eu passei acho que em 13º, 14º dos 5.800. Aí ingressei no Corpo de Fuzileiro Naval, servi, me formei, jurei bandeira e fui seguir minha carreira. Era adestrador de cães lá. Eu adestrava cães. Adestrava cães? Adestrava cães de guerra, cães policial. Certo. Aí servi lá e aí num acidente de carro, de automóvel, Sim, as pessoas perguntam como que eu fiquei sem enxergar, foi acidente de carro. certo. Eu fiquei sem enxergar, mas como? Foi vidro. Mas É. aí você tinha quantos anos? Aí eu já tinha quase 20. Quase 20 anos. Já tinha quase... o vidro, os carros até... Meu carro, eu acho que era ano 88, se eu não me engano, na época. Isso foi década de 90. Certo. Então, os carros até 90, não sei se você deve lembrar, o vidro ele estilhaçava. Lembra que o vidro estilhaçava? Correto. Igual o vidro de janela. Certo, Hoje certo, não, certo. hoje ele sai todo inteiro. Tem aquela película por fora e por dentro que tem que sair inteiro. Aí aquilo ali, na pancada, estilhaçou em todos os meus olhos e eu fiquei sem enxergar. E aí eu me deparei com uma nova vida, né? Certo. Você vê, um cara que é militar, no auge da idade, na flor da juventude, 20 anos, né? 20 anos, ter que ficar cego, o que eu vou fazer agora? Certo. E aí eu comecei a pensar no que eu ia fazer, o que eu ia fazer. Uma coisa que eu sempre gostei e já gostava muito era música. Eu tocava violão na igreja católica, tocava Sim. violão com meus amigos, e aí tinha aquilo. Então eu tinha muita vontade na época de aprender a tocar bateria, mas nunca tinha tocado bateria na vida, nunca. E naquela de ficar sem enxergar em casa, fazendo cirurgia atrás de cirurgia, naquela ociosidade, meu pai, meu saudoso pai, me deu uma bateria. E aí eu tive algumas aulas com um amigo meu que já tocava bateria desde a infância, e comecei sozinho também a escutar músicas e fui. E, sinceramente, não me considero um baterista, não. Porque um baterista profissional, ele estudou a música, igual o amigo meu que toca comigo contrabaixo, ele é formado em música, muchacho, ele é formado, ele toca. Eu não. Eu toquei na raça, no peito, mas até que deu certo, porque eu queria montar uma banda de rock and roll dos anos 80. Pô, que bacana, hein, cara? Minha banda, isso tudo aí que você conhece, eu toco. O Traje a Rigor, RPM, Ira, Legião, Engenheiros, Barão, Cazuza, eu toco isso tudo. Depois eu quero colocar pra gente poder, Depois a gente bota. pra gente poder ver você tocando essa bateria aí, cara. Aí eu montei minha banda e pensei, poxa, vou tocar na noite, né?
vou ser sucesso, vou ser famoso, vou fazer sucesso, vou virar o astro do rock and roll. Aqueles sonhos que a gente tem quando tem 20 e poucos anos. Certo. E aí tentei. Foi onde eu fui entrevistado uma vez com Rita Lee no Pânico. Fui entrevistado minha música tocou na Transamérica. Gravamos um disco, mas não fomos muito longe, não. A banda existe até hoje ainda. Hoje Qual é o nós. nome da banda? Banda Vietnã. Vietnã? Banda Vietnã. Vietnã. É só porrada. Aí. É pelo nome, né, cara? Aí a gente. Suco da confusão. Hoje já tá todo mundo mais velho. Hoje já todo mundo já casou, alguns descasados, hoje tem filho, responsabilidade, se mudou de onde morava. Mas a gente toca ainda. Se chamar, a gente fecha e vamos lá, toca, faz o show, arrebenta e vamos embora depois cada um pro seu lado. E aí foi isso, entendeu? Eu tive essa vida. Aí a banda, depois que comecei com a banda, eu nunca mais parei. Certo. Dá um tempo, às vezes a gente dá uma parada, sem show, coisa de 3, 4, 5 meses, mas eu mesmo falo, não vou mais tocar, tá estressante, tá desgastante, mas a gente que gosta, cara, não adianta, a gente acaba voltando. Só que numa desses freios, eu entrei para a faculdade. Eu sempre fui um cara que gostei muito de estudar, sabe? Isso Aham. não é prepotência minha, não. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de trabalhar. Admiro muito o cara que gosta muito de trabalhar. Aham. Eu gostei sempre de estudar. E eu, sem enxergar, eu pensei comigo, poxa, quer saber de uma coisa? Acho que eu vou tentar voltar a estudar. Tô sem enxergar, já tô em casa, não tô trabalhando. Eu vou voltar a estudar. Eu vou fazer o quê? Aí lembrei de fazer história, que eu sempre gostei, porque quando eu enxergava, eu cheguei a entrar para a faculdade de educação física. Aquela coisa do corpo de fusão naval, a gente nadava muito, corria muito, né? E treinamento, e exercício, combatente anfíbio, então eu acabei entrando, mas eu não me identifiquei muito com a faculdade de educação física, não. Certo. Não me identifiquei, não sei porquê, não gostei. E aí correu minha vida. Quando chegou nesse momento, sem enxergar, eu voltei para a faculdade. E aí entrei na faculdade, me lembro que eu falei com minha mãe na época, eu comentei com minha mãe, olha, mãe, eu vou entrar na faculdade. Eu vou ficar um mês. Se eu me adaptar, se eu ver que dá para me levando sem enxergar, eu vou levando. Se eu ver que não dá, cara, eu vou parar. Mas entrei. Só que aí eu cheguei na faculdade, na época eu estudava, não sei se você lembra, as antigas fitas cassete. Uhum, uhum. Eu estudava aquela fita. Lembro muito. Lembra? Era Aham. um gravadorzinho desse tamanho, quadradinho assim, que a gente botava a fita ali e fechava. O que eu fazia? Eu comprava aqueles pacotes daquelas fitas e levava para a universidade e os amigos liam para mim a folha, o livro, o capítulo que eu tinha que estudar. Eles entravam numa sala vazia, botavam o gravador meu para gravar e ficava ali. E isso ia gerando fita atrás de fita. Era meio incômodo porque um livro de 160 páginas dava 18, 20, 25 fitas. Imagina você andar com aquilo tudo. E isso era um livro. Imagina 3, 4 livros, andar com aquilo tudo na A mochila. sacola de. Pô, Pô, entrava na faculdade, parecia que tinha uma marmita com a colher vazia dentro. é. Aquilo balançando, placa, placa, placa. Bateu. E aí eu ficava. E quando você tinha que achar? Você precisa achar alguma coisa na página 40. Não tinha como. Eu tinha que ir caçando fita por fita. Só que, na universidade, uma professora chamada Kátia Costa, me deu aula de ciências políticas e antropologia. Ela falou assim para mim, logo assim que eu entrei, falou assim, Peter, olha só. Vai, deixa eu falar, deixa eu Deixa eu falar, tocar, deixa eu deixa eu falar. tocar. Ela falou assim para mim, Peter, olha só, eu sou professor há tantos anos e eu nunca tive aula, dei aula, fui professor de um aluno cego, um aluno deficiente visual. Aí eu falei, então nós estamos no mesmo barco, professora. Prazer, que eu também nunca fui cego aluno. Nunca tive professor depois de cego. Aí ela, pô, sério? Eu falei, sério. Eu fiquei sem enxergar com 20 anos e eu não enxergo, não. Isso eu tinha 20 e poucos anos. Aí ela falou assim, não, então nós vamos dar um jeito, nós vamos pensar no jeito. Aí ela me apresentou, eu nunca tinha mexido em computador na vida, nunca. Eu sou da época do computador, a tela preta, com as letrinhas de fósforo, aquelas letrinhas verdes, que tinha os cursos de Lotus 1, 2, 3, Isso é. Print Master. Eu sou dessa época. Essa tela, que hoje parece capa de uma revista Caras, com Facebook, Windows, Microsoft, isso eu não vi nada. Eu não vi nada. Eu nunca tinha botado a mão no teclado. Aí ela falou assim para mim, tem um programa na internet chamado DOSVox, DOSVOX. Esse programa ele te auxilia, que é o que eu uso até hoje. Inclusive dou aula, sou professor de DOSVox. Vou chegar lá. Aí ela falou assim, esse programa vai te auxiliar. Tudo que você digita ele fala, tudo que está na tela ele lê para você. Aí eu falei, tá bom. E aí, ó, você aprende
e daqui a 6 meses você não vai fazer prova, não vai fazer nada. O seu trabalho, a sua nota do semestre vai ser sobre isso. Aí eu meti a cara num programa, levei um teclado para casa que me emprestaram, não tinha computador na época, logo depois eu comprei um barato usado, comecei a mexer, gostei, tomei gosto pelaquilo. Sim. Aí depois eu tive a segunda parte de informática. Foi quando eu me conectei na internet. Me ensinaram a conectar na internet, você tentou só mexer com textos, né, com escrita, com leitura, joguinhos de deficiente visual. Quando eu entrei na internet, que eu entrei num chat cheio de cego lá, a cegaiada saindo na porrada, um xingando o outro, um chamando ele fazer sexo. Que isso, cara? Mas você acha que cego... Cego, pô, desculpa o palavrão. Cego é danado, mas de uma Ai, zona, caralho. um cantando o outro, e briga, e não sei o que, e muito amigos também. Aí eu fiz amizade. Fiz amizade com um do Belém do Pará, fiz amizade com uma menina de Fortaleza e fiz amizade com um de São Paulo, que é meu amigo até hoje, Basílio. Porra, bacana. Aí eles começaram, o Basílio então, o Basílio a gente tem uma história muito, muito significativa, eu e ele. Nós ficamos cegos praticamente na mesma época, só que eu já tinha 20 anos e ele tinha 8 anos de idade, ele era Muito criança. novo, né? Hoje ele tá com 30, já tá burro velho já, Aham. tá quase casando e tal, mas a gente nunca se afastou, a gente não se conhece não, pessoalmente não. Certo. Nunca nos encontramos, ele mora em Bauru, São Paulo. E a gente nós fomos crescendo juntos na vida. Vocês nunca tiveram Nunca nos contato encontramos. com o outro. Não, não. Ele mora em Bauru e eu moro no Rio de Janeiro. Nós somos muito amigo, muito amigo mesmo, de um depender do outro e quebrar galho pro outro. Nesse decorrer, coisa de remédio, de saúde, de financeiro. Nós temos um site junto. Nós abrimos um site, quase que fomos em cana. É mesmo? Mas Porque, por quê? porque o site que nós abrimos, eu e ele, foi o seguinte: na época ele estudava na escola e eu estudava na faculdade. E o acesso à leitura para nós dois era muito complicado. A gente não tinha todos os livros que a gente precisava, não existiam em braille, ou às vezes não existiam em áudio, não existiam em digitalizado, não existia. E o que nós fizemos, eu e ele? Tivemos a ideia: vamos sair pegando todos esses livros que os cegos têm em casa, no Brasil todo. Vamos jogar na internet, vamos pegar, vamos juntar todos eles e vamos disponibilizar num site. Só que isso era contra a lei, mas na época, hoje está bem mais tranquilo o acesso à Mais leitura. tranquilo a leitura. Mas o que acontece? Na época eu não tinha. Então, eu falei com ele assim: Basílio, deixa que se der problema, eu boto minha cara, porque eu já era de maior, ele ainda era criança, ele ainda era menor. Eu boto minha cara. Mas a gente vai ter que disponibilizar a leitura para todos os cegos, porque a lei, ela diz que você tem acesso à leitura, tem acesso dizia, né, a lei da época, na época de 2003, você tem acesso à leitura, seja por formato de áudio, formato de braille, formato de mídia, seja lá qual for, só que ela não diz a competência de quem tem que fazer esse recurso. Certo, Quem vai certo, montar o material para você. certo. Então você tem o acesso que dá direito, não dá. E as pessoas reclamam muito com direitos autorais. Certo, Parece certo. que um livro para um cego vai deixar ela pobre, Entendi. sabe? Até hoje é assim, né? Pois é, até próprio cego. Você vê que raça desgraçada, né? Até o próprio cego já falou com a editora Ai, dele. que isso, não. Tô te falando lá da Espanha. É, Falou lá da Espanha. Ele viu o livro dele no nosso site, falou com a editora entrou em contato com a gente, falou que ia processar todo mundo, ia botar todo mundo preso, Que ia pedir direito, porque o livro tava lá. Quando eu fui descobrir, o cara era cego também. Eu falei, desgraçado, Caraca. rapaz. Ô, raça. Aí ele botou. Então, eu e o Basílio, hoje o site está mais na mão dele, porque a Certo. gente acabou. Eu me formei, fui dar aula, trabalhar. Mas você se formou em quê? Eu sou professor de história, me formei em história. Aí depois eu fiz uma pós-graduação em história contemporânea. Aí fiz mais uma de ciência política. Ciência política, na verdade, foi um curso de extensão que a gente acabou dando uma estendida lá com os professores e acabamos conseguindo um título de especialização. Tem um curso também de teologia acadêmica pela PUC que eu fiz. E depois que eu aprendi a usar o computador, eu procurei o professor que criou esse programa. Esse professor está lá na UFRJ, o nome dele é professor Antônio Borges, e eu devo muito a esse cara, muito. Ele foi na faculdade na época dar uma palestra, ele foi o cara que criou. Ele, como professor, ele se deparou com um cara cego igual a mim, que eu estou na faculdade de Ciência da Computação da UFRJ. O cara criou e ele tinha que arrumar meios da pessoa ter autonomia e independência para usar o computador. E aí ele criou esse programa falando. E o grande barato desse programa, que ele nunca ganhou dinheiro com o programa em si. Ele criou o programa e o programa é free. O programa é livre.
Qualquer pessoa pode baixar ele sem custo e pode até programar, pode Qual o nome usar. dele? O O professor? professor? Professor Antônio Borges. Pô, Quer trazer ele aqui? parabéns, cara. Pô, eu gostaria, tivesse a oportunidade aí de É você fazer esse fenomenal. contato, porque Eu o trabalho que esse cara fez aí. vou fazer contato com ele, pode ter certeza, e eu faço questão. Eu levei ele Pô, na faculdade na época, ele foi aplaudido de pé. pô, é. É Imagina fenomenal. quantas pessoas que ele ajudou, até hoje, né? A pessoa magnífica, magnífica. Pois é, Né? muitas pessoas que ele ajudou, Ah, muitas. Ó, eu sei uma história dele, que aquela história me emociona até hoje. Você lembra de uma menina, ela foi candidata, acho que ela é vereadora, mas ela foi candidata a deputada, o nome dela é Luciana Novaes, que levou um tiro na faculdade? sim, sim, Lembra dessa sim, história? sim, sim. Ela levou um tiro e ficou sem falar e tal. Essa menina, ela no início, quando ela levou o tiro, ela se comunicava com a mãe, só fazendo esse som aqui na boca, ó. Ela fazia esse som. Eu não sei se era ela ou se foi um senhor que também tinha o mesmo problema. Eu sei que era totalmente parado. Quando ele viu aquilo ali, ele criou um programa que, com um clique dessa boca, fazia um clique, o mouse se mexia na tela. Que isso, Com cara. 2 cliques, entrava. Ou seja, a pessoa parada, fazendo um ploque com a língua, a pessoa entrava na internet. Deitada, assistia alguma coisa que queria no YouTube, Pô, fazia. esse cara tem que ser aplaudido de pé, De de pé, pé velho, de mesmo, pé. cara. Pô, Aí eu fui lá para o UFRJ, fiz um curso com ele lá, certo. e aí eu acabei voltando, e aí foi quando até perdi o contato com ele, mas eu vou achar esse contato de novo. Mas Certo. eu perdi, e aí eu voltei e comecei a dar aula gratuitamente para outros deficientes visuais. Porque foi o seguinte, Marcelo, ninguém me cobrou R$ 1 para me ensinar nada do que eu sei, sabe, de Sim, informática. Na internet os outros deficientes visuais me ajudaram, certo. o professor me ajudou, nunca me cobrou. Então, eu botei na cabeça na época, que eu já entendi alguma coisa desse programa de DOSVox, eu falei assim, eu não vou cobrar nunca R$ 1 a ninguém, porque não me cobraram. É sacanagem. Tem outros que cobram, eu não culpo, não condeno. Certo, Porque às certo. vezes o deficiente visual vive, trabalha Lógico, disso, é o lógico, trabalho lógico, dele. lógico. Mas meu trabalho era outro, meu trabalho eu sou professor. Eu não tinha porquê. Então, eu montei uns projetos sociais, eu dei aula para turmas de criança e para turmas de adultos, né? Separei. As crianças, na época, tinha uma menina do Benjamin Constant que ela conversou comigo, ela falou o seguinte, olha, eu vou pegar essa turma de criança, todos deficientes visuais, e eu vou dar aula para eles, eles estão sendo alfabetizados em braille. Aí você faz o seguinte, lá em São Gonçalo, aqui em São Gonçalo, Sim, sim. você vai trabalhar a alfabetização delas, eu já era formado, paralelamente usando os recursos do DOSVox, do programa do professor Antônio Borges. E aí esse programa tem vários jogos educativos. O meu filho, por exemplo, enxerga, normal, Sim. mas antes de entrar na escola, para começar a aprender a ler, ele já sabia todas as letras do alfabeto. Por quê? Porque ele usava esse programinha que falava, as musiquinhas que tocavam, que toca. Eu posso até mostrar depois para vocês. Caramba, Eu cara. posso mostrar e tal. E aí eu acabei trabalhando com. E os adultos, né, que eu coloquei, foi no CIEP lá em Neves, esses adultos eram adultos que Mas todos eles com deficiência visual, né? todos eles. Esses adultos, então, ficaram por diabetes, por glaucoma, Sim. sabe? Muita coisa assim que deixaram. E você fica, assim, determinada. De acordo com a pessoa, varia muito da pessoa, da idade e tal, a disposição física para lidar com isso, sabe? Uhum. Física e psicológica. Eu tive ajuda de amigos da família, eu tive um feedback muito positivo em relação a isso. A minha capacitação, a minha condicionamento como cego, eu tive. Certo, certo, Mas tem gente que não tem, essas pessoas a gente tem que ajudar. certo. Então eu ajudei eles a entrar muita ociosidade, ficava em casa sem fazer nada, não queria levantar da cama e ouvindo rádio o dia inteiro. Alguns ficavam de noite ligando para CVV, Centro de Valorização à Vida, Certo. outros acendendo vela para São Jorge para voltar a enxergar. Uhum. E aquilo ali me tirava do sério, aquilo ali me deixava incomodado. Falei, gente, esse pessoal tem que entrar na internet, cara. Esse pessoal tem que conversar com outras pessoas, tem que ler notícias, esse pessoal tem que fazer o que quiser, quer escrever, quer ler, quer procurar. Esses caras têm que ter uma vida social, entendeu? Certo, certo. Aí foi quando eu peguei todos eles e botei numa sala de recurso lá num CIEP em Neves e dei aula para eles, né? Aí tive umas 3 Você turmas, ficou muito tempo lá? fiquei acho que 1 ano e meio mais ou menos. Tá. Fiquei, depois eu Mas, parei. professor, você também já deu aula naquela escola Stefan de
Carvalho, não é isso? Dei aula lá em 2018. Mas ali não era para Não, ali, pessoas com não, deficiência não, não, visual, não. não. A aula para deficientes visuais que eu dou Aham. é só de informática. Sim. É só do curso 2 votos. Ah, tá, O sim, meu sim. trabalho normal como professor de história é Sim. escola regular. Regular. Mas Regular, aí você deu aula no Stefano de Dei aula, Carvalho. Estefânia. Eu já trabalhei Foi a na, sua primeira escola, não, não? na Dando aula? Estefânia? Não, Não. no município aqui. No município foi, do Foi. município foi. Certo, É, do município, da Certo. rede municipal. certo. Mas eu dei aula no Olavo Bilac, aí depois eu fui. A Estefânia foi a segunda a escola que eu dei aula, eram adultos. Certo. Era um programa que teve na época e que fazia parte do EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eles, eles não tinham terminado o ensino fundamental, antiga sexta, da quinta a oitava, né? Sexto ao nono ano. E aí eu dei aula para eles lá e eles formei umas 2 ou 3 turmas lá na época. E já dei aula na FAETEC, já dei aula na Cândido Mendes, na Faculdade Cândido Mendes, já dei aula em muitos lugares. Hoje eu dou aula em duas escolinhas, Aham. mas continuo aí trabalhando. Mas aí, vamos lá, as curiosidades, deixa eu pegar você aqui. Pega aí para mim. Pode falar. Não quer uma mais gelada, não? Pega aí. Quero. Tá quente, calma aí. Vai tocando aí. Deixa eu abrir você aqui. Você ia falar, Tá quente. é porque a garganta tá. Falando muito, A garganta já tá espetando ó, mesmo. já tá espetando a criança, né? Aí, calma aí, deixa eu abrir. Pode me dar aqui, deixa que eu abro. Aqui, porra. Aí, vai lá. Volta lá, A pergunta lá. tampinha tá aqui. Você ia falar das curiosidades. É as curiosidades que vem aí, né? Tirar essa aqui. Vamos lá. Vai lá. Tira uma dúvida aí. Você não. dando aula, né? Você dando aula. Como é que é os alunos, assim, como é que recebe um professor, né, com deficiência visual dando uma aula em época de prova? Porque eu vou falar, eu vou tirar por alguns amigos, né? Eu, né? Não, mas Eu vou tirar por mim. essa dúvida é muito comum. Eu vou tirar por mim. Essa dúvida. Eu nunca gostei de colar dentro de sala. Ó, vocês não fazem isso. Se as crianças vão colar, a gente vai estudar. Não, eu falo para minha filha direto, minha filha, ela tem um pai exemplar, certo? Nunca colei, não gosto de colar, entendeu? Eu também não. Sempre estudei, entendeu? Eu não colava pouco, entendeu? Mas cada um tem um dom, né? Eu tinha um dom da cola, mas tudo bem. Eu queria entender, eu tinha um dom da cola. Eu queria entender, ó, não segue o meu exemplo, não presta não, pô. Quero entender na sala de aula. Pô, se pega um aluno como o Maciel, vamos dizer assim, como é que faz o aluno não colar? Sabe, tem aluno que é espoleta, né, cara? Fazer com que ele não. Pô, ele já gosta. Tem gente que já cola, com as pessoas enxergando, porra. Imagina com deficiência visual. Como é que faz Não, isso é que aí? tá, isso Pra ter esse controle aí. As duas coisas, em sala de aula que eu bato de frente com o meu limite, com a minha ausência de visão, essa aí é a primeira. É dia de prova. Dia de prova eu não tomo conta. Ah, você não toma conta? Não. É a única coisa que eu preciso de alguém. Eu não tomo conta. Alguém vai para um inspetor, uma outra Sacanagem, professora. puta que Se pariu. deixar eles fazem a lenha. Pô, na hora de eles na fazem minha uma lenha. etapa, o anão cresce. E- Compra um anão. Na minha etapa, um anão de circo. Na minha etapa, eu e mais estudei. Na minha etapa, detalhe, esse é meu professor de história preferido. Puta que chega na hora, não é ele. compra um anão de circo, um anão cresce. Aí você já traz o. Já traz o. E outra coisa também que eu preciso nas escolas, hoje nem tanto, é o diário. Ah, sim. Às vezes, para preencher para mim, eu ganho autorização de trazer o diário para casa e alguém preenche para mim. Mas as escolas agora estão adotando o diário digital. Então, digital, para mim, eu tenho plena autonomia para fazer sozinho. Mas quando é papel, ainda tem. Fora isso, nada, não preciso. Segue o baile. Não preciso de ninguém, dou aula normal, levo meu notebook para a sala de aula. As escolas, uma aqui que eu trabalho, o Centro Educacional Antônio Neto, ela tem televisão em todas as salas de aula com internet. Então essa eu nem levo meu notebook, nem preciso. Se eu precisar de passar alguma coisa na internet, eu já entro na televisão mesmo, já tem lá, e já passo minha aula, já abro as figuras que eu quero, que eu já pré-estabeleço nos meus planejamentos de aula. E vou dou aula normal. Com o passar do tempo, os alunos dentro de sala, você consegue rápido identificar, logicamente, voz? Pela voz, né? Porra, Com o tempo, Pô, com tem tempo. que ser pela voz, né? É pela Aí voz. com o Dá. tempo dá, né? Dá. Dá, né? Não é assim uma coisa da noite pro dia, não, que eu Lógico. também não sou nenhum demolidor, nenhum homem biônico.
Mas a gente consegue, com o tempo, passa um mês, 2 meses, a convivência, chega por exemplo, Certo, uma turma de 9º ano do ano passado, certo. eu dava aula para eles desde o 6º ano, eu já conhecia todos eles pela voz, Pô, porque bacana. 4 anos trabalhando, né? 4 anos estudando coisas, já conheço a voz deles. E mesmo mudando, porque a voz do aluno do 6º ano, quando chega no 9º, já está totalmente mudada. Mas eu tô ali o dia a dia com eles, Uhum. dá para saber. E fora isso, cara, não tem problema nenhum em sala de aula, eu nunca tive. Uma curiosidade que você não perguntou, mas dentro dessa linha de raciocínio, por exemplo, eles te respeitam, É. eles obedecem e tal. Rapaz, Eu tô meio assim para falar. Posso falar tudo? pode Não é à toa perguntar que o tudo. podcast é pode para tudo, né? Pode perguntar, eu vim Se aqui é para pode para responder, tudo, pô. pode responder. Eu vim aqui Então, para responder. começar a perguntar as Porque coisinhas mais... o que acontece? A primeira coisa, Certo. eu nunca tive problema em sala de aula com aluno, nunca. Eu dou aula há 16 Graças a anos. Deus. 16 anos, 16 não. anos que eu sou Pô, professor. graças a Deus. Eu nunca tive problema. Ao contrário. Sempre fui muito tratado com muito carinho por eles e tal. Bom, existem diferenças de idade, porque uma turma de sexto ano, Certo. eu vou te falar a verdade. A ideia que dá, parece que eles vão me segurar, sem enxergar, vão me rodar dentro de sala de aula, vão me soltar lá. Uhum. Mas não é não. Não é não. É o contrário. Pô, Acho que com a idade eles estão mais puros, eles estão mais inocentes ainda. Então é justamente esse gancho que eu tenho que aproveitar. Porque, Marcial, a inclusão social, ela é feita de lá para cá de lá para cá e vice-versa. certo. A inclusão social não é para me incluir como cego na sociedade. Você também que não enxerga, que Certo. nunca teve contato com deficiente visual, você está sendo incluído nesse contato comigo, andando comigo, botando a mão no teu ombro, você Certo. me levando. Isso é inclusão. É eu e você, é todo mundo. É eu sabendo lidar com quem enxerga e quem enxerga sabendo lidar com quem não enxerga, por não ter tido. É a falta de informação durante muitos anos na nossa sociedade deixou a pessoa muito inibida em relação a abordar um cara de cadeira de roda na rua, um cara de muleta, um cara de bengala. Deixou a pessoa inibida isso, a falta de informação. Então, hoje, um 6º ano dentro de sala de aula, eu já chego, no primeiro dia de aula, eu já boto um terror, lá. É. É um terror Mas tu psicológico. chega como? No Não, eu chego primeiro dia. primeiro dia, ó, não enxergo, vocês estão vendo que eu não enxergo e tal. Blá. Agora é o seguinte, vou deixar bem claro aqui. Se vocês me desrespeitarem, se prevalecerem da minha falta de visão dentro de sala de aula, vocês estão errando 2 vezes. Primeiro, Com Deus. vocês estão errando. Não, vocês estão errando. Isso aí eu nem falo, porque senão daqui a pouco vai pastor, vai pai, vai mãe evangélico na escola. Se eu falar que vai queimar no mármore do inferno, já era. Eu falo o seguinte, ó, primeiro, vocês estão errando porque vocês estão errados em fazer isso com o professor. E segundo, pior ainda, vocês estão fazendo com um professor que não enxerga. Isso é certo? Isso é legal, isso? Aí já fica todo mundo assim pra mim. Certo. Então, pelo amor de Deus, já que eu não enxergo, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ser amigos dentro de sala de aula. Vocês vão me ajudar a dar aula. Vocês vão me ajudar. Você traz os alunos para Para mim, vocês vão me ajudar. você. Eu vou estar dando aula aqui, vou estar explicando. Vocês vão estar vendo se alguém levantou, se alguém não levantou. Se alguém quiser levantar, chama meu nome, pergunta e tal. Porra, vou falar isso para quê? O professor fulano levantou, o professor fulano tá olhando para não sei onde. Todo mundo quer, fica aguentando. todo mundo quer se aguentar. Mas é bacana. É bacana porque eles respeitam, Gente, a moral, a ética, o caráter, naquele momento ali, da escola, do ensino fundamental, é ali que a gente está formando isso. É ali que a gente está formando. Então, lá na frente, quando eles estiverem na faculdade, ou pessoas já formadas, cidadãos formados trabalhando, eles já não vão ter mais a inibição, ou talvez a dúvida de sacanear um cego na rua. Eles não vão ter. Certo. Sabe? Diferente daquela pessoa que vê um cego e fala assim, eu quero ajudar ele, mas eu tô com medo como falar com ele, tô com medo como perguntar. Esses já não vão ter, porque já tiveram contato comigo 1, 2, 3, 4 anos na escola. Entendeu? O ensino médio, por exemplo, também é bacana de dar aula. É muito bom. Entendeu? Mas eles, assim. Já pegam uma turma mais adulta. Eles já têm ideologia formada, Certo. eles já têm ideais, sabe? Já têm uma personalidade, já não são mais crianças, já são jovens certo. e tal. Não estou dizendo que são problemáticos, mas é diferente do 6º ano, 7º, que ali você está formando o caráter do aluno, entendeu? Certo. Então isso é muito bacana. Eu gosto muito de dar aula. Mas, fora a aula, você também é escritor. Sou escritor. Você é escritor, né? Sou escritor. E queria que você me contasse um pouquinho, né? Desse trabalho como escritor. Cara, Até assim que você fez um trabalho muito bacana lá no Jardim Catarina, né, cara? Fiz. Que você me falasse um pouquinho desse trabalho aí. Que É. você fez como escritor. Quando eu comecei, eu aprendi a ler muito cedo. Aprendi a ler e escrever muito cedo. Então, eu nunca fui uma criança que gostava muito
gostei ou aprendi a jogar bola de gude, com a FIFA, nunca fui. Meu negócio era ler. Certo, Comecei com Gibi, Super Aventuras Marvel, Turma da Mônica, certo. e depois passei para livros como Agatha Christie, Conan Doyle, Sidney Sheldon, Frederic Forsyth. Gostei muito de ler. Pô, nunca li isso. Puta que Jorge pariu. Amado, Graciliano Ramos, Jorge Amado, eu Bastados. gosto. Jorge Amado, eu já li. Muito bom. E aí eu aprendi, eu gostei de ler. Então a leitura 2 sempre foi. páginas só que eu li, mas vai. E aí, o que aconteceu? Ainda criança, com 7, 8 anos de idade, Certo. eu comecei a escrever meus livros, minhas histórias. Eu escrevia em cadernos. Comprava caderno em papelaria e escrevia minha história. E eu mesmo desenhava à mão, assim, a capa do caderno, botava uma folha em branco colada e montava ali meus livros ali. E isso ficou na infância, mas sempre gostei de ler, cresci lendo e tal. Certo. Aí passou minha vida, fui ser militar, deixei de ser militar, virei professor. Quando eu cheguei na faculdade, eu conheci um professor lá chamado Valdir Porto. Ele é até da família Porto aqui de São Gonçalo. Certo. Ele foi um professor meu e eu tinha que fazer uma monografia, um trabalho de monografia, esse trabalho de TCC, trabalho de conclusão de curso que nós fazemos na faculdade quando a gente se forma. E ele me abriu, mas a ideia foi minha, a vontade era minha, o desejo era meu. Eu falei, poxa, eu quero fazer um trabalho sobre o Jardim Catarina, porque eu nasci no Jardim Catarina, eu vivo lá, Você mora muito tempo lá, né? moro, minha vida toda. A vida inteira, É, né? a vida E inteira. todo mundo gosta de você lá no Jardim Catarina, né, cara? Gosta. O tempo que eu passei lá, as pessoas falam muito, muito bem de você, É. entendeu? Mas fala, meu irmão. Eu vivo lá e desde criança eu sempre tive aquela curiosidade. Que eu sou da época de um Catarina. Né, o Catarina não é mais tempo que eu, mas eu sou da época de Catarina. E Catarina era assim, Marcel. Era a minha casa aqui e tinha Bacana. 10 terrenos baldio, com brejo, com rã, com campinho de futebol, com matagal, e tinha outra casa. Depois da outra casa tinha mais 5 terrenos e mais outra casa. Bacana. Agora não tem mais isso. Cresceu muito Agora lá, acabou, uma cidade. agora não tem mais um terreno baldio. Tinha isso. Então, eu ficava curioso na época criança. Gente, o que era isso aqui? O que será que tinha aqui? Eu ficava pensando, né? Aham, O certo. que tinha ali? E crescia perguntando aos seus mais velhos. Quando eu cheguei na faculdade, nesse exato momento, eu falei assim, professor Valdir, eu queria falar sobre o Jardim Catarina. Ele, boa! Ele gosta muito da história de São Gonçalo. Certo. Ele, boa, pode fazer. Olha, eu fiquei 2 anos pesquisando. Eu pesquisei em associação de moradores. 2 anos? 2 anos pesquisando, levantando só documento. Porque o Jardim Catarina, ele não tinha, nunca teve nenhuma literatura criada sobre ele. Ninguém procurou escrever. Então, eu tinha que ir nas fontes primárias. Se você tem 4, 5, 6 livros de outros escritores, você pode pegar como fonte bibliográfica. Você pode pegar e fazer o seu livro, junto com outras fontes. Eu não tinha isso. Não tinha. Como que eu vou descobrir? Como que eu vou fazer um trabalho acadêmico em cima de um bairro que começou na primeira metade do século XX? Como que eu vou fazer isso se eu não tenho ninguém que escreveu sobre ele? Então, quer dizer, eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro cara E que qual o escreveu. nome? O nome do livro? Isso. E assim surge Jardim Catarina. E assim surge, E assim surge o Jardim Catarina. e assim reticências. E assim surge Reticências Jardim Catarina. Aí o que eu consegui? Eu fui no cartório, com muito custo, eu consegui o documento de escritura do Jardim Catarina. O documento que o Catarina foi vendido Certo. como um terreno, Certo. sabe? Que venderam de fazenda, Uhum. os filhos do fazendeiro que morreu vendeu para os empreendedores, para a firma da imobiliária que loteou. Eu consegui. Ali eu dei o meu primeiro pontapé. Aí eu escrevi, cara, aí eu fiz esse trabalho, consegui fotos antigas com moradores mais antigos de lá, entrevista com os moradores mais antigos que eu conhecia, pai, mãe de amigos meus, amigas, eu entrevistei e montei esse livro. Quando eu vi o livro pronto, na minha mão, todo mundo querendo o livro no Jardim Catarina, todo mundo procurando, eu doei muito livro, sabe? Eu só consegui fazer esse livro, cara, com a ajuda dos comerciantes de lá, que me Certo. conhecem desde Porque o livro é criança. caro, né? Para fazer livro é muito caro. O livro no Brasil é muito caro. E as editoras elas hoje só dão prioridade para o cara que já tem algum livro já estourado, o cara que já foi um nome consagrado. Elas não arriscam mais você de primeira. Certo. Então eu tinha que fazer esse livro da minha forma, eu não tinha dinheiro. Então eu peguei uma grana, fiz um rateio entre os comerciantes que mais gostavam de mim. Eles chegaram junto. Fiz uns 600 mil livros na época, dei uns 4, 5 para cada um e botei a logomarca do comércio deles atrás, como eles patrocinaram o livro. Aí vendi alguns na época, vendi, claro, para poder fazer outros, mas doei bastante também, doei para todas as escolas, biblioteca aqui de São Gonçalo eu doei,
bibliotecas comunitárias, eu doei muito. Fiz até hoje faço quando me chamam, fiz uma turnê de palestras sobre o Jardim Catarina, nas escolas, simpósios, congressos, encontros culturais, fiz isso tudo. Só que, aí sabe o que eu vi? Saí no Jornal São Gonçalo já umas 3, 4 vezes por conta do Jardim Catarina. Aí, quando eu vi o livro na minha mão, cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi esse cara, eu vou voltar aquela meu grande sonho quando eu era criança de ser escritor, de forma. Aí eu escrevi livros. Aí não foi mais sobre o Jardim Catarina, aí foi Certo. livros infantos juvenis. Escrevi 3 livros. Chama-se Sargento Basílio e os Índios Invisíveis. Inclusive, esse Basílio é por causa do meu amigo lá de São Lá Paulo. de São Paulo, lá. Sargento Basílio e os Índios Invisíveis. Escrevi um outro chamado Brazilian Vampires, os vampiros brasileiros. Escrevi outro chamado O Dia que Matei a Prefeita. O dia que? Matei a Não é o Prefeita. prefeito, não, A né? Prefeita. A prefeita. O Ah, dia, tá. o dia que matei a prefeita. É uma novela. Aham, É uma aham. novela, a história é uma novela. Escrevi. Aí eu faço livros por minha conta própria. Quando sobe um dinheirinho eu faço e vendo, divulgo na internet, as pessoas compram Pô, cara. e com dinheiro eu faço mais. Vem E cá, o foi- pessoal pode te seguir, cara. Pô, você tem uma história espetacular, cara. Como é que é, na página do Facebook, Instagram? Como é que é? Só o professor Peter? Como é que faz para te localizar rápido? O Instagram, cara, eu acho que é Mendes_Peter. É, O meu Peter é com I com 2 T's. certo. Pitter, Mendes_Peter, o Instagram. E o Facebook é Peter Mendes. Peter Mendes, né? Vai achar lá. Tem até um negócio lá que eu botei na época, mas eu não sou muito de mexer em Facebook. Aham. Tá lá quando você abre, lindão, bonitão, gostosão. Tá lá Não. escrito lá. Porque o Facebook é antigo, mas eu nem sou quase de mexer, não. Mas dá pra me seguir por lá. Dá, né? As coisas mais, assim, as coisas mais significantes da minha vida, por exemplo, escrevi um livro novo. Eu corro lá e mexo. Agora, ficar fuçando Facebook, essas coisas, pra ver vídeo. Você trabalha muito, estuda Não, muito. não me chama Agora, meu atenção. amigo, me tira outra dúvida aqui, cara. Você também fez auxiliar de raio-x, é isso mesmo? Correto é isso? O nome Trabalhei. correto é isso? É auxiliar de De radiologia. radiologia, né? É um antigo técnico de câmara escura. Porque hoje está acabando, essa profissão está acabando, porque as revelações do raio-x da película, ela está ficando digital. Você faz lá o raio-x na sala de raio-x e o técnico já manda o resultado do raio-x, a imagem, já manda direto para o computador da mesa do médico. Na minha época, ainda era aquele antigo película. Ainda tem alguns lugares ainda. Tem, Então, sim. aquilo, na verdade, o sistema para revelação daquilo ali é o mesmo da foto, da fotografia. E não pode ter luz dentro da sala. Não Certo. pode, é 0% de luz. Certo. Então nós pegávamos aquela película, revelávamos e saía lá pronto, e o técnico pegava e via se o raio-x ficava correto. Nós não fazíamos nada, a gente só revelava, né? E carregava novamente o chassi, que é aquela placa de chumbo, onde tem a película ali dentro virgem. Mas você trabalhava sozinho? Sozinho, na sala, toda escura. Pegava, ele fazia o raio-x lá do outro lado da parede, Certo. jogava no buraco, Certo. eu pegava aquilo do outro lado, fechava, tudo escuro. Abria a película, botava dentro da máquina, ou às vezes, quando era manual, dentro dos tanques de revelador e fixador, e passava, às vezes, na máquina processadora, carregava de outro com outro vídeo e jogava lá de novo. E assim eu Irmão, ficava. Você tem quantos anos, cara? 46. Pô, eu tô com 50, você já fez muita coisa, hein, cara? Né? 46 anos. Tem uma coisa aí que você não. Você tá novo, né, cara? Tá acabadinho, mas tá novo. Né? Tô acabadinho. Vou te falar uma coisa. Tem uma coisa aí que eu te falei, mas vou te falar. A gente precisa trabalhar, né? Precisa ganhar dinheiro, precisa pagar as contas e tal. Lógico. Eu já ataquei até de stand-up, cara. Eu já fiz stand-up já há pouco tempo. Você fez, cara? Fiz stand-up. Não gostei muito, não, porque Por quê? eu achei que stand-up era o seguinte. Eu montei um stand-up para fazer, para contar minhas histórias. Eu não ia contar piada, Certo. nem inventar história. Não ia fazer isso. Eu ia contar a minha vida real, coisas que aconteceram na vida que foram engraçadas, foram hilárias. Então foi isso que eu quis montar. Mas no dia que eu fiz, eu percebi. Gostaram, os amigos gostaram, né? Mas eu percebi o seguinte: o cara que faz stand-up, ele precisa ter a mão do stand-up. Ele precisa ter aquela coisa. Não é só você chegar ali e falar igual você fala na mesa de um bar. Certo. Não é. Aquilo ali tem uma. Os caras fazem piada. Ali tem um tempo certo. Tem um tempo certo, É. eles fazem piada com as palavras, eles já tem tudo programado, É. muita coisa sai. Eu não, eu fui lá para contar a minha história. As histórias podem ter saído engraçada, mas só que tinha um processo de contar. Eu começava a contar, desenrolava toda a história para chegar até no clímax.
E eu percebi que o stand-up não era isso, entendeu? Aí eu dei um freio, mas eu também comecei a trabalhar e tal, mas foi bacana, Pô, mas entendeu? Conta a história, foi mais uma experiência, né? foi uma experiência, mas foi bacana, foi legal, gostaram. Eu acho para mim que se eu continuasse, né, minha esposa falou para mim, me deu uma força, se eu continuasse, continua, eu acho que daria certo. Eu ia me lapidando, Certo. treinando, arrumando técnicas para aquilo, mas se eu tenho que trabalhar, sabe, tem que dar aula, um monte de coisa para fazer, então eu acabei deixando isso um pouco de lado. Achei que ia dar certo instantâneo, mas histórias muito loucas, que o pessoal ri, brinca. Por exemplo, eu já fui com amigos meus, fui lá dentro de Curuzu, lá no meio do mato, um domingo de manhã, comer carne de porco, beber, e aquela cachaçada toda, e estamos lá bebendo, tá? E na hora de vir embora, pegamos a estrada, e eu com vontade de dar aquela mijada. É. Ah, vamos mijar, tem que mijar, tem que mijar, para. Não. Aí os caras, não, calma aí, calma, nós vamos parar, nós vamos parar, nós vamos parar, nós vamos parar, nós vamos parar. Aí parou o carro. Sai aí, pode ir que só tem mato aí na frente. Eu saí, sem camisa, Os caras não fizeram isso não, cara. e eu tô mijando. Aí, de repente, eu escutei na minha frente. Sai, capeta, em nome de Jesus. Eles pararam em frente à igreja. Ah, Tinha mentira, cara. Sério? Ah, cara, Eu tô falando não, sério, isso aí, saíram. cara, isso não são Saíram. amigos, não. Aí eu virei, eu falei, cara, vocês pararam de rindo dentro do carro. Quando eu entrei, ainda veio uma pedrada ainda no carro ainda. Até o, As coroas tacaram até pedra o cara ainda. aí deu risada. Olha lá, Tacaram olha lá, o pedra, 01 deu risada, cara. Ó, tem uma história também que Não, os caras não fizeram isso não, cara. tem uma história que é incrível. Porra, Eu tava novo, isso, em cara? casa sozinho, meus isso, pais. isso não vai pro céu não, cara. Não é possível, cara. Não vai pro céu. Os caras vão uma porra dessa, não vai pro céu não, cara. Meus pais saíram para trabalhar e eu deitei sozinho na sala de casa. Sacanagem. Deitei sozinho e botei o som, escutando o som. A janela estava sendo do meu lado esquerdo, na parede, e da janela da sala tinha um portão social. Certo. Aí eu tô lá. E daqui a pouco, escutando a musiquinha baixinha, a campainha tocou. É. Aí eu levantei e abri a janela. Quando eu abri a janela, eu falei, pois não? Aquele silêncio. Ninguém falou nada. Eu fui e fechei a janela. Quando eu fechei a janela, pé, de Sim, novo. Eu falei, pô, Não é criança não, cara? eu pensei, não, eu falei, tá de sacanagem, a molecada tá de sacanagem comigo. Abri, pois não. Ninguém falou nada. Fechei de novo. Quando fechei, tocou. Aí o telefone tocou. Quando eu atendi o telefone, era o vizinho da frente e falou assim, ô Peter, ó, tem um surdo e mudo aí querendo vender um negócio pra você? Ele toca a campainha e te mostra o negócio. Você fala o quê? Bate na cara dele e tá puto pra caralho. Né? Vai te Mas dar... você é cego, porra. Pois, mas o cara não sabia também. É. É situações como essa, cara. Caralho, que isso, cara, que loucura, cara. Ó, tocando em banda, já teve cara que já quis me dar porrada porque achou que eu tava olhando pra mulher dele. Óculos escuro, É. banda de rock and roll, E tocando, fixada naquela... fixada, o rosto parado numa posição. Aí o cara foi e falou com outro cara da banda, falou assim, ó, fala pra aquele cara parar de olhar pra minha mulher. Aí o cara, pô, tá falando sério? Aí, mas o cara também não sabia, né? O cara É. também não vai sacar. Aí quando eu falei pro cara, levantei o óculos pro cara, o cara, pô, meu Deus, desculpa, Pô, o cara deve chorou. ficar na situação... Pô, Pô, chorou, pagou chopp, quase que me deu mulher. Leva a mulher agora também. Só faltou isso. a tua mulher tá olhando, ficou puta ali agora, ó. Tua mulher ficou puta ali agora. Isso é brincadeira, não aconteceu isso não. É. Não Tem um coração aconteceu? bom, rapaz, isso aí. Sério, é Isso aí, cada coração situação bom. muito doida. É, cara, assim, meu irmão, eu vou te falar a verdade, cara. Você é um cara, assim, que eu vou sair daqui hoje melhor, né? Porque você é um cara espetacular, tem uma história de vida. Eu sei que não vai dar pra gente conversar tudo, tem pra conversar aqui hoje, né? Bater esse papo aí nesse... Voltando ao nosso podcast aqui, né? O Pode Pra Tudo. Mas, cara, eu queria entrar com você, né? Um assunto que é também importante, né? Que eu acho que é muito importante. Queria saber de você, até porque você sabe muito bem que eu não trabalho nem com padaria nem com açougue, né? Eu trabalho com política. Então, eu queria, assim, cara, do coração, né? Você que é morador ali no Jardim Catarina, professor, músico, escritor, é um cara que tem uma vivência muito grande aí, já conhece São Gonçalo realmente na palma da mão. Queria que você me falasse um pouquinho aí, o que você está achando do trabalho do prefeito Capitão Nelson aí? O que você está achando? Se a cidade está mudando, se realmente era. Se as pessoas. Tem pessoas que eu encontro na rua, né? Não sei você, Peter, mas que eu encontro na rua que me falam muito assim, porra, Maciel, como eu me arrependi de não ter votado no Capitão Nelson, porque ele, né, de repente tinha uma imagem dele, tá vendo que o cara sai todo de manhã para trabalhar e realmente está desenvolvendo. O meu ponto de vista é esse, tá? Sem esse trocadilho, né? Mas o meu ponto de vista, eu queria entender como é que
a sua mentalidade, até com seus vizinhos e amigos, em relação ao trabalho do prefeito Capitão Nelson? Rapaz, olha, eu posso falar em relação, eu posso falar com propriedade em relação ao Jardim Catarina onde eu vivo, Certo. tá? Eu posso falar como morador de lá. A última vez, vou ser sincero para você, a última vez que fizeram, eu sempre fui muito ligado à política, inclusive de São Gonçalo, a última vez que fizeram alguma coisa pelo Jardim Catarina, tá? Isso eu tô falando do Jardim Catarina, mas também serve como exemplo, porque eu tô vendo muita coisa. Centro de Alcântara, Praça Chico Mendes, Centro de São Gonçalo. Mas no Jardim Catarina, o último que mexeu lá, se eu não me engano, foi o prefeito Ezequiel. Certo. Cara, de Ezequiel para cá, já teve Graça, teve vários outros, não sei se pode falar aqui ou não, mas Fica à vontade. Eu não tenho, teve aqui eu não Graça, tenho que, eu teve não tenho Graça, que massagear ninguém, não. O que você achar teve o melhor, você pode doutor, falar, viu? Não tem... falar o nome de todos, teve Graça, teve o doutor, teve Doutor teve uma porrada. teve doutor Charles, teve Aparecida Panicé, teve Newton Molim, teve Écio Nancy, e eu te falo, eu falo e falo para qualquer um, pode falar, eu vou botar isso na internet, nenhum desses que passou, pode botar aí 4 anos, tem mais de 20 anos, nenhum desses fez nada pelo Catarina. Não fez, Maciel, não fez. Não fez, cara. Não fez, não fez. Não fez. Tô te falando que não fez porque não fez. O asfalto cada vez pior, aquele paralelepípedo cada vez pior. As luzes, não me lembro nem qual foi a última vez que alguém botou luz no Catarina. Acho que foi José Maurício ainda quando era vivo. Uma luz na escuridão, que eu acho que foi isso há quase 30 anos atrás. Ninguém trocava uma lâmpada lá. Não trocava, não te falo. Um ou outro candidato a vereador fez Certo. alguma coisinha em época de campanha, mas A mesmo assim. maquiagem, né? Fazer aquela maquiagem e Exatamente. metia o pé. Fazia um, É, 2 meses antes eu da falo mesmo, eleição se for, e fazer a depois maquiagem fazia. e Fez o assim, pé. eleição em outubro, fazia junho, julho, agosto e acabou. Sumiu 4 anos. Fez. Agora, o prefeito veio. Cara, o viaduto tá lá. Vai lá ver como é que tá o Catarina. Vai lá ver como é que você entra e como é que você sai no Catarina. Aquele viaduto ali, velho, você agora não tem mais que ir no Alcântara, você não tem mais que fazer retorno não sei aonde, um estresse violento na cabeça. Tem lá uma viatura parada lá embaixo. O Catarina agora, a rua principal, o Albino Parada, uma você entra e a outra você volta. Tudo iluminado. Pode ir lá, você vai ver agora. Tá? Ele fez um trabalho de LED lá, cara. Cara, Ele muito fez o bom. Catarina Muito bom. como modelo, exemplo ali. Foi muito bom, muito bom, muito bom. É claro, Lógico. vamos admitir que existe muita coisa para ser feita, Muita. mas isso foi o primeiro passo. O pessoal mais de 25 anos não fazia nada. Ele tá Não, 3 anos aí. pô, não Vai movia, fazer não 3 movia anos. um paralelepípedo ali, ninguém movia um paralelepípedo naquele Catarina. A entrada do Jardim Catarina agora tem lá, aquilo ali ficou anos. As pessoas eram assassinadas ali naquele matagal que tinha da linha do trem. Ficava uma sacanagem de prostituição ali, era uso de droga, tudo ali no meio daquele coisa. Vai lá ver como é que tá aquilo ali agora. Tá um monte de parquinho, pessoal fazendo ginástica de manhã, correndo, criança. Esses dias eu passei lá, tava chegando do trabalho, passei lá, tava tendo um negócio que eu acho maneiro, cara. É disputa de rapper. Tá. Pessoal fazendo rapping na hora, assim, tal. Mas que bacana. Quer dizer, olha que coisa bacana, que Na projeto verdade, social você legal. trazendo a cultura, Não é? você Eu acho legal. engrandece, né? Agradece, você dinamiza É. a coisa, dá mais valor à cultura do local e tal. Tudo por causa disso. Assim, cara, eu sou suspeito de falar, até porque você sabe que eu trabalho, lógico, todo mundo sabe que eu não tenho que demagogia nenhuma, eu trabalho com o prefeito Capitão Nelson, né? Mas assim, cara, eu não sou um cara muito. Quem me conhece sabe, aqui eu não tô. No dia que errar, se tiver de meter a porrada, eu vou meter a porrada, no bom sentido, não tô falando assim de Não, tô cobrar, entendendo. nada de violência, mas assim, é um cara que eu ando na rua, cara, as pessoas me param e me parabeniza e manda dar recado pro prefeito, fala do trabalho do prefeito, entendeu, cara? Assim, é, é, é muito bom, cara, quando você trabalha e realmente você é reconhecido pelo trabalho. Lógico, você falou. Tem muita coisa? Lógico, tem, cara, Tem. mas é Ele uma começou cidade, agora, era uma cidade que estava praticamente, vamos dizer assim, abandonado. abandonada, né, cara? Tá. Quer dizer, isso demora um tempo, mas o cara, no primeiro dia, ele começou com a velocidade e continuou com a mesma velocidade, com toda a dificuldade, com todas as pessoas do mal querendo utilizar de algumas ferramentas para poder atacar o prefeito. Mas, enfim, eu vejo o trabalho do Capitão Nelson, né, como um trabalho que realmente nenhum prefeito
fez, né, nessa cidade, né? E ele está apontado agora, não sei se você tem conhecimento sobre essa matéria, ele está sendo um dos prefeitos, né, com avaliação sendo o melhor prefeito do estado do Rio de Janeiro. Vai Ó, sair essa avaliação e espero realmente que o Capitão Nelson ganhe, né, nessa eleição, sendo o prefeito mais bem avaliado no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, vai demonstrar mais uma vez a competência não só do Capitão Nelson, porque ele não faz nada sozinho, tem toda uma equipe, tem toda, das pessoas simples, né? Então, assim, desde o DCO, desde a limpeza, ao professor, a todos os segmentos, né, que ajudam essa engrenagem a funcionar. Então, Peter, eu queria passar isso para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, que realmente o trabalho político sério, voltado realmente para o bem, pô, beneficia muita eu queria gente, até cara. fazer um pedido aqui, um apelo, posso fazer? Pode, irmão, fica à vontade. Você vai- Você pode pedir quase tudo. Porque, Quase tudo. porque é o seguinte, São Gonçalo, antigamente, muitos anos atrás, tinha um selo de edição de livros, Ah, chamava-se Gonçalense, São Gonçalo, o nome do selo era São Gonçalo. Funcionava lá na casa de vidro. uhum. E, e eu me lembro que teve uma época que a Secretaria de Cultura, qualquer livro, qualquer trabalho acadêmico voltado para São Gonçalo, fosse sobre a história do comércio de São Gonçalo, a história da linha do trem, da linha férrea de São Gonçalo, né, a história das escolas mais antigas de São Gonçalo, fosse lá o que fosse, eles publicavam para os autores. Eu achava aquilo uma coisa tão bacana, sabe? É um incentivo tão grande à cultura. Porque Maciel, toda cidade, vamos falar de São Gonçalo aqui, Certo, se a certo. gente não preservar a nossa memória, vai se perder, cara. É. Eu estou falando como professor de história. O São Gonçalo já teve vários pontos turísticos que foram destruídos, que acabaram. Palacete do Mimi, o engenho lá do Engenho Novo, a casa velha lá onde morou o Barão de São Gonçalo. Isso tudo deixaram de ser destruído. Hoje, os nossos filhos perguntam assim: poxa, queria tanto ir lá ver, queria tanto que fosse um museu. Quer dizer, se tiver sentido a ideia, né, da época e tal. Então, isso incentiva muito a cultura. Então, o meu pedido, de repente, uma ideia, uma sugestão, era se de repente, futuramente, a Secretaria de Cultura, junto com o prefeito, não pudessem reorganizar isso. Eu próprio, se dependesse de mim, eu tenho projetos de leitura, de incentivo à leitura e à escrita de crianças e de adolescentes, porque, cara, o projeto social de esporte e de música, isso é fato, isso é evidente. Tira o adolescente do crime, sim, tira, tira. Tira. O adolescente que começa a praticar uma música, uma dança, um esporte, raramente ele vai crescer, ele vai querer Não, demandar sim, para o crime, ele sim, vai querer. sim. E a leitura e a escrita é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu sei porque eu tenho alunos que gostam de ler, gostam de escrever. Aí você tem aquela ideia, o aluno tem um sonho de fazer um livro, a aluna de fazer um livro de poesia, a outra de versos, a outra escrever uma história, o outro escrever a história de um ídolo dele, do futebol, não sei o quê. Isso tudo tem que ser incentivado, sabe? E São Gonçalo tinha isso lá na Secretaria de Cultura e acho que hoje em dia acabou. Então fica aqui a ideia, né? Não, legal. Eu vou me comprometer com você aqui, coisa que tudo que eu falo realmente eu cumpro. Vou levar você até o prefeito, até o Capitão Nelson, até para a gente poder colocar isso no papel, esse projeto, né? Juntamente com o nosso deputado estadual Douglas Ruas, né? Que na época era secretário de gestão, na verdade, gestão integrada, né? É um cara que tocava todo o projeto aí, né? Junto com o prefeito. E acredito que ele tem mais conhecimento de causa em relação a esses projetos. E queria não sei se você conhece o filho do Capitão Nelson, o deputado estadual Douglas Ruas, mas enfim, mas vou te levar lá, juntamente com o prefeito, até para a gente sentar junto lá e gente tirar isso do papel realmente, porque na verdade você falou, não podemos deixar São Gonçalo ser apagada, né? Não pode. Né? Não pode. As coisas têm que ser registradas. É, A memória de São Gonçalo tem que ser registrada. Olha, existem livros. Tem uma memória gonçalense que um professor chamado Luiz Resnick. Ele é lá da UERJ, lá de São Gonçalo do Paraíso, lá da é. profissão. Ele montou por conta própria lá um núcleo
de memória gonçalense. Então, todo mundo que escreve seu livro vai lá e coloca uma edição lá. Mas é uma coisa assim, muito sem apoio, de nada. É só eu escrevo um livro sobre o São Gonçalo, vou lá e bota lá. É legal, mas não tem apoio e incentivo. E eu acho que a prefeitura tinha como incentivar isso. Então, se você for lá hoje, você tem livros que escreveram sobre a história da Fazenda Culubandê, daquela casa ali que era o Batalhão Florestal. Tem outros que escreveu sobre o antigo Porto da Madama, o que era o Porto da Madama. Poxa, isso é muito bacana, sabe? Isso é muito legal, você levantar, preservar a memória e a identidade da cidade. Da cidade, né, cara? Entendeu? Eu acho bacana Meu demais irmão, isso. eu pode ter certeza que irei levar isso ao nosso prefeito, o Capitão Nelson. Com certeza vai ser de uma grande importância, né? O povo gonçalense, né? Tudo que vier do lado positivo para poder somar, você pode ter certeza que eu estaria aqui, seria um soldado para poder ajudar o nosso prefeito. Irmão, eu quero te agradecer, Obrigado. de coração mesmo, Peter. Pô, Eu que agradeço. como foi espetacular estar com você nesse podcast aqui no Pode Pra Tudo. Você realmente é um cara espetacular, é um cara que, meu irmão, assim, tem uma vida muito rica que eu falo em relação à experiência, né, de vida. Assim, cara, eu estou muito feliz, cara, em ter você aqui. Você vai voltar quantas vezes? Agora, eu queria que você fizesse o contato com o Vou professor. fazer agora, essa semana mesmo Qual o já nome faço. dele? Professor Antônio José Antônio Borges. Esse cara tem que ser aplaudido de pé. Então, Eu acho que eu tenho um e-mail dele, vou mandar um e-mail para vou ele. tentar localizar e, se ele aceitar vir participar do nosso podcast, será um prazer. Vou falar Entendeu? com ele. Irmão, obrigado. Obrigado Fundo do você. coração. Que Deus te abençoe. Precisar de mim. Entendeu? Pode Nós ter estamos de volta. certeza aí que, meu irmão, seria um soldado aqui para estar junto contigo nessa Obrigado. guerra aí. Tamo junto. Valeu? Obrigado, Marcelo. Valeu, irmão. Abraço.